Olá, pessoal. Olá, leitores de luz. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um circuito de lives da Luz da Serra Editora. Seja luz. Sejam bem-vindos. Por gentileza, gente, se vocês puderem validar para mim se o áudio tá ok, se o vídeo tá ok, deem um joinha aqui para mim, só para eu saber que tá tudo certo, que vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. Pessoal chegando, a Pati, boa tarde, Pati. A Luísa, tudo certo com o áudio então, gente? Angélica, boa tarde, seja bem-vinda a mais uma live do nosso circuito de lives da Luz da Serra Editora. Seja luz. Para quem ainda não me conhece, vou me apresentar. Eu me chamo Raquel Assetti, eu sou uma das lighters da Luz da Serra Editora. O que um lighter faz? A nossa ideia é acender, é levar essa chama, essa luz, ainda mais num momento difícil como esse. Nós criamos aí o nosso circuito de lives uma vez por semana, toda semana, segundas-feiras às 17 horas, com autores muito especiais, com conteúdos realmente transformadores para ajudar vocês nesse período de quarentena, nesse período de incertezas, nesses dias difíceis. E hoje, quando nós fazemos um revezamento aqui das lighters, né? Geralmente quem faz a apresentação das lives sou eu, a Raquel, a Luana e a Tati. Hoje era o meu dia. E quando eu fui ver o tema da live, me deu até um arrepio. Eu falei, nossa, era para eu estar aqui. Hoje nós vamos falar então com o professor e o escritor Wagner Borges. Ele é uma autoridade unânime em assuntos espiritualistas. Ele é conferencista, pesquisador, ele é projetor extrafísico, autor de 12 livros dentro dessa temática projetiva e espiritual, dentre eles o livro Viagem Espiritual, que é um grande sucesso da Luz da Serra Editora, e o Falando de Vida Após a Morte, que nós relançamos aí dentro do catálogo Luz da Serra Editora. O Wagner também é colunista, é consultor de revistas, jornais, sites, é produtor, apresentador do programa Viagem Espiritual na rádio Vibe Mundial 97.5 aos domingos, 11h30 ao meio-dia e meio. Pessoal, aproveitem esse momento que eu vou chamar o professor Wagner. E só concluindo, quando me passaram o tema dessa live, até me arrepiei, porque o tema da live é como superar a dor da perda. E eu estou justamente vivendo esse processo, né? Há 6 meses eu perdi a minha avó e perdi a minha mãe para o Covid. E eu acho que de todas as pessoas que estão aqui, não tem quem não perdeu algum amigo ou um colega, ou enfim, quem não tenha vivido um luto durante esse período de pandemia. Muito difícil. Então, eu falei, meu Deus, essa live é pra mim. E eu vou chamar o professor, aproveitem esse momento que o professor vai, que esse conteúdo vai nos ajudar aí a entender tudo que está acontecendo, esse momento planetário, tantas dores. Olá, professor, tudo bem? E aí, Raquel, tudo bom com você? Tudo bem, seja bem-vindo. Legal estar aqui de novo. Eu que agradeço a sua presença mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu estava comentando com os nossos leitores que quando nós fazemos um revezamento aqui, e quando eu fui ver que eu ia apresentar essa live, eu falei, Raquel, segura o choro, porque eu já dividi com alguns leitores, né? Eu vivi o luto, faz 6 meses que eu tô digerindo ainda, não é fácil. E quando a gente falou, nossa, eu acho que é o tema que a gente precisa abordar com as pessoas, né? Todo mundo está passando por uma situação difícil. Tô vendo aqui todo mundo compartilhando, eu perdi alguém, eu perdi uma avó, eu perdi um amigo. Então, essas incertezas e esse medo mesmo, né? Que está assolando muitas pessoas, eu acho que vai ser... Quando veio para mim, eu falei, nossa, eu que estou precisando ouvir o universo me conectou para fazer essa apresentação hoje, porque eu acho que vai ser incrível, professor. Mais uma vez, seja bem-vindo e gratidão por ter aceito o nosso convite. Raquel, é muito bom estar aqui de novo. Essa deve ser a 4ª live que a gente está fazendo aí
nesses últimos meses, né? E o momento é apropriado para a gente falar desse tema, porque, como você sabe, lidar com isso é muito difícil. O fato de estarmos vivos com Sim, muito esse difícil. momento, ele tem um medo que é celular. A gente corre, a adrenalina sobe para correr. Então já existe dentro da Oi, gente professor, acho que deu uma um falhada na medo de... sua. Deu uma Tá me falhada? Peraí, vendo, deixa eu trocar de professor? lugar um instante só. Peraí, deixa eu trocar de lugar, porque às Tá. vezes o sinal... Deixa eu pegar o sinal mais próximo aqui. Só um instantinho, peraí. Deixa eu Sim, pegar agora aqui. já tá melhorando. Às vezes fica longe do roteador, né? Agora É, tá. é isso, tá? Agora, acho que agora tá melhor, tá? Sim. Pega o livro para mim, os livros estão aí, faz favor. Deixa aqui, só um instantinho. Aqui. Tá, vamos lá, agora tá bom? Pessoal, dá um ok se Ficou... voltou, porque o pessoal estava dizendo que estava cortando. Agora o professor mudou de lugar, aí parece que a internet dele melhorou. Deem um joinha pra gente, fala se vocês estão... Para mim aqui voltou ao normal, professor. Ó, o Alex está Então tá, mandando vamos lá. um obrigada de Portugal, hein? Tem gente de Portugal aqui nos Oh, que legal. assistindo. Tem muita gente que me acompanha em Portugal por causa do programa de rádio e também os textos que eu posto na internet, né? Tem muita gente lá, portugueses mesmo, e brasileiros que moram lá. Como eu estava falando, o nosso corpo tem um instinto de sobrevivência, ô Raquel, que é biológico, né? Diante do perigo, a adrenalina dispara para a gente correr ou enfrentar o perigo. Então, existe no corpo o medo de morrer. Todo organismo vivo tem medo de morrer. Isso é natural, é instinto de sobrevivência. Então, qualquer menção à ideia da morte, o corpo já reage. Eu não estou falando nem da gente enquanto ser pensante. O próprio corpo abomina a ideia da morte. Por isso, o instinto de preservação. Então, todo corpo vivo, todo organismo tem medo de morrer. Até aí, natural. Mas a nossa mente, ocupando o corpo no momento, ela está cheia de condicionamentos culturais, religiosos, sociais, que são maneiras com as quais nós somos aculturados quando nascemos em determinada jeito de se vestir, uma religião vigente, oficial, influente na educação da gente, então nós vamos crescendo com a nossa mente sendo recheada de ideias culturais daquela cultura. Veja, Raquel, um planeta com tanta cultura diferente, você não pode dizer que uma cultura está certa e as outras estão erradas, porque cada cultura tem sua forma de abordar. A nossa cultura ocidental, judaico-cristã, lida muito mal com a ideia da perda. Outras culturas, ao longo da história, lidaram melhor com isto, mas isso varia naturalmente de pessoa para pessoa. Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo culturalmente a ter medo da morte. Veja a diferença, Raquel. O medo de morrer está no corpo, ele é biológico, mas o medo da morte enquanto ideia está na mente. Nós aprendemos isso culturalmente. Então, o que nós criamos no imaginário popular? Né? A ideia da morte como uma caveira, com um capuz e uma foice, não é isso? Aquele ícone cultural, você fala, Dona Morte, e lá vem ela, como se fosse uma criatura que vem te buscar à meia-noite. Então, no imaginário popular, as pessoas criaram a ideia de algo que vem buscá-las, algo tétrico, sobrenatural. Então, isso está na mente, é medo da morte, uma ideia. Enquanto que o que está no corpo é medo de morrer, que é celular. Raquel, olha que burrice que nós todos cometemos. Você tem um computador, por exemplo, Windows, e você instala nele um antivírus. Você sabe que a máquina fica um pouquinho mais lenta, mas protegida. Aí você vai e instala outro antivírus, a máquina fica mais lenta, e um antivírus dá conflito com outro e trava a máquina. Então nós já nascemos com antivírus dentro das células, que é o medo de morrer. Para que a gente botou o medo da morte na cabeça para pesar? Por cultura. E nesse bojo do medo da morte, da perda, veio então a relação ruim com um plano invisível. Tipo assim, uma pessoa acorda de noite no quarto, no escurinho, e sente que tem alguém. Então bate o medo, que é o medo do desconhecido. Isso aí é medo celular. Aí ela acende a luz, Raquel, e vê que não tem nada no quarto. E ela continua com medo. Esse medo então está na mente, não no corpo. A mesma coisa nós transplantamos com a ideia da perda. E como nós não tivemos uma educação espiritual, e quando eu falo espiritual, não é esta ou aquela doutrina, é uma educação de consciência. Para lidarmos com isso, na hora da perda a gente não sabe o que fazer,
a reação é somente emocional, a dor é enorme para todo mundo, a saudade é devastadora e a perda é muito grande. Agora, a questão é, por que que nós administramos tão mal a ideia da perda se nós já sabemos que nada fica para sempre no plano físico? Então, vamos falar um pouco disso. Sim, eu acho que é interessante tocar nisso, porque eu mesma, culturalmente, eu acho que eu sempre tive uma aceitação maior da morte, quando uma pessoa que já teve uma vida, né, que viveu um determinado período que a gente considera, uau, vivi até os 90 anos, que legal, curti a vida. Quando a morte de uma pessoa muito jovem, uma pessoa que a gente vê assim, ou um filho, uma mãe perdeu um filho, que não é a ordem natural das coisas, né? Até pela constelação. Ou quando você perde. Eu, no caso, perdi minha mãe com 57 anos. Ela era muito jovem. Jovem. Muito jovem. E assim, diante de tantas perdas que a pandemia nos trouxe, né? As perguntas, eu puxei perguntas dos nossos seguidores, mas as mais frequentes Professor Wagner, como que eu posso ficar com o coração em paz? Eu tenho vários parentes internados. Como manter a vibração elevada se tem tantas pessoas sofrendo nesse momento? Vou começar com essa pergunta, porque eu acho que é bem isso, né, que todo mundo precisa. Vamos lá. Primeiro, como manter uma vibração elevada numa época tão difícil? Justamente por isso. Quanto maior a dificuldade, maior tem que ser o poder de reação de nós todos, senão a gente afunda junto. Deixa eu dar um exemplo, Raquel. Com a época atual, as pessoas emanam mentalmente medo do desemprego, medo da doença, medo da situação política, isso no mundo inteiro, né? Então, nós emanamos formas mentais a partir daquilo que a gente pensa e sente. São as chamadas formas pensamento. Numa época dessa coletiva, qual é o tipo de forma mental que nós estamos produzindo? De medo, de desespero, né? Então, isso cria uma enorme massa de formas mentais coletiva, produzida pela própria humanidade, isso reflui para fora da aura da cabeça e cria uma espécie de manto escuro de formas mentais que recai sobre a própria humanidade, trazendo esse medo de volta e realimentando. Então, semelhante atrai semelhante. Quanto pior for a nossa reação diante das perdas e diante dos parentes que estão internados, pior a nossa capacidade de irradiar algo bom a favor deles. Então, por exemplo, Raquel, alguém que está nos assistindo agora, poderia sentar, vibrar uma prece a favor de alguém que está internado, não poderia? Uma prece, uma energia, um mantra, aquilo que a pessoa souber fazer de coração. Se a pessoa está tão desesperada e tão desequilibrada, como é que ela vai produzir algo luminoso a favor de alguém que está internado? Ela não consegue. Então, qual é o motivo pelo qual a gente precisa aumentar a própria luz? Esse é um dos motivos. Para a gente ajudar quem não está bem, a gente precisa estar bem. E como foi a outra pessoa que foi infectada e que está muito doente, e nós não, qual é a função dos que estão saudáveis? Ficar com medo e assim não ajudar os que estão sofrendo ou procurar se equilibrar para poder vibrar algo melhor a favor de quem está sofrendo. A gente reage mal nessa hora e principalmente as pessoas que estudam algum tema espiritual, Raquel, que poderiam ter uma reação melhor, elas também caem nessa hora, parecendo que não sabem nada. Você já imaginou um reikiano, um curador prânico, um passista da área espírita ou da Umbanda, um estudante de saídas do corpo, alguém que fala de mortalidade da consciência e que, no entanto, na hora que a coisa aperta, ela é a primeira a desabar. Isso porque ela é ser humano, mas ela não está usando a capacidade. Se alguém vibra a luz com as mãos e tem um parente que está internado, o que ela tem que fazer todo dia? Tá? Sentar-se, superar um momento difícil, erguer o pensamento a um poder maior que ela respeitar e vibrar suas mãos a favor de alguém. Aí a pessoa fala, mas eu estou sofrendo. Pois é, e assim você não consegue ajudar o outro que está sofrendo. Então, todos nós que temos algum conteúdo espiritual, e eu não estou falando de doutrina, estou falando de consciência, podemos emanar algo positivo. Então, o que eu tenho aconselhado os meus alunos? Quanto pior for a vibração das coisas, quanto maior for a dor, a gente tem que contrabalançar com temas mais altos. Sabe aquele dia horrível, Raquel, que deu tudo errado para a pessoa e ela está mal? Eu falo para ela, pega um livro e leia um tema muito alto, ou seja, para ir para o outro polo, e aí ela equilibra. Então, em dias difíceis, leituras mais altas, leitura de temas que façam a consciência melhorar, porque isso melhora a pessoa, melhora a quem ela quer vibrar, e mesmo no caso da passagem
final de alguém para o lado de lá, ela vibra uma energia, ela supera a própria dor, ela sabe fazer isso. Alguns que estão assistindo a gente são estudantes espirituais, podem simplesmente pegar aquele bolo de dor que está dentro, manipular as mãos em frente ao peito, acender uma luz rosa no coração e vibrar na intenção de quem está partindo ou quem está sofrendo. Isto é o que se espera, é um mínimo de alguém que tem algum conteúdo. Imagina alguém cristão que está assistindo a gente agora, de qualquer linha cristã, diante do sofrimento, pense em Jesus. Pense em Jesus como uma esfera de luz e emana a favor de quem partiu. Alguém que está assistindo a gente é um bandista, pensa na Iemanjá. O outro é hindu, pensa no Krishna, mas pensa em algo maior, porque são nos momentos difíceis, de aperto, que a gente tem que usar essa sabedoria interna. Se a gente deixar as emoções tomarem conta, a gente não consegue vibrar essa coisa boa que a gente está estudando, que a gente está mexendo. É nessa hora que precisa de mais luz, mais consciência. E eu não estou falando que não é para não ter saudade, não é isso. Eu estou dizendo assim, sente a saudade, mas enche ela de luz, não enche ela de dor. Porque enchendo de dor, nós não vamos conseguir ajudar ninguém, inclusive nem a nós mesmos. Perfeito, professor. E eu vi, enquanto o professor falava, vários comentários. Tem pessoas que se envergonham de... eu tenho vergonha de ter sofrido tanto por ter perdido a minha companheira, meu cachorrinho. Aí teve uma outra que perdeu a mãe, ficou muito mal. Eu mesma, durante o período que a minha mãe ficou na UTI, eu sou reikiana, eu não conseguia me aplicar reiki, eu não conseguia mandar reiki, eu fiquei travada. Porque aquela agonia, aquela angústia, todo dia esperando o telefone do hospital, aquilo me travou. Eu fiquei uns 20 dias que eu não consegui agora. Sim. Eu consegui, e eu pedi para o pessoal mandar para mim. Eu falei, gente, manda para mim, porque eu não estou conseguindo. E, professor, assim, só com essa visão ampla que o professor tem sobre espiritualidade, e eu estava falando mesmo dessas pessoas mais jovens, que a gente fala, o que o senhor atribui a esse desencarne coletivo agora? Você acha que é algo que a humanidade precisa passar? Como que o senhor interpreta mais de 300 mil mortes por conta do Covid, tantos jovens, tantas pessoas que estão desencarnando juntas? Como que está o plano espiritual nesse momento? Como que a gente pode encarar? O que está acontecendo, professor, com essa visão que o senhor tem? Raquel, o problema é que como hoje a gente tem internet, redes sociais, a informação viaja muito rápido, as pessoas criam muitas ideias na cabeça em cima do que está acontecendo. O erro que eu tenho visto por parte, principalmente de pessoas que estudam algo espiritual, é tentar buscar um motivo espiritual para uma pandemia. Ora, o motivo é histórico e naturalista. Há 100 anos tivemos a gripe espanhola. Levou 50 milhões de pessoas, Raquel, em 5 anos, no mundo inteiro. Tivemos a peste negra na Europa no século XIV até o século XVI, mais ou menos, ou XV, eu não me lembro exatamente. Então, de vez em quando, ocorre uma pandemia, algo que pega muita gente. Ora, desde o momento que a gente está na Terra, nós estamos sujeitos a frio, trovoada, sol e, inclusive, a possibilidade de um dia ir embora. Isso faz parte do processo. Então, de vez em quando, ocorre uma pandemia dessa. Isso é histórico e no futuro ocorrerão outras ao longo dos ciclos históricos da própria humanidade. Então, primeiro ponto, não misturar a parte espiritual, porque isso é da Terra, é natural que ocorram essas pandemias. Como as pessoas não estudam história, elas acham que agora a gente está sendo punida por um poder superior. Mas dá uma olhada, 100 anos atrás foram 50 milhões, embora, e não era uma punição, simplesmente uma condição. Agora, aqueles que passam por esta condição, de alguma forma, Raquel, podem estar mais suscetíveis de passar por aquilo naquela ocasião. E isso não tem idade, porque o espírito não tem idade. Eu tenho a teoria, ou melhor, a certeza, de que nós não nascemos, a gente existia antes, enquanto seres de luz em outro plano. Um dia entramos no corpo e estamos aqui, um dia sairemos. Então, tecnicamente falando, nós não nascemos, nós já estávamos vivos. Então, um dia entramos num corpo, um dia a gente sai. Então, tecnicamente, o espírito não nasce nem morre, ele entra e sai dos corpos perecíveis. Mas quando o espírito está dentro da matéria, ele está sujeito a tudo do plano material, a dar uma topada e machucar o pé, pegar uma gripe, ter câncer, como ser feliz, como ter pôr de sol, como amar alguém. Nós temos os altos e baixos, isso faz parte do jogo. Entretanto, hoje, por causa das redes sociais e a comunicação
muito rápida, as pessoas procuraram dar um viés espiritual. Olha o que a gente encontra na internet. É o fim do mundo, é o apocalipse, Deus está punindo as pessoas. E outra, o plano espiritual está fazendo uma limpeza na Terra e tirando pessoas que não têm nível para ficar. Imagina que tolice isso. Uma pessoa perde um familiar, aí entra na internet e vê alguém falando assim, Raquel, olha, é uma limpeza, como se o parente dela que desencarnou fosse um lixo que tivesse que ser tirado do planeta. Eu não consigo entender esse tipo de raciocínio. Eu acho que a gente encaixa, pode desencaixar do corpo em qualquer idade, a idade do corpo é irrelevante diante do infinito e do eterno que nós somos enquanto consciências espirituais. Então, o que nós estamos passando não é punição divina, não é separar joio do trigo, porque todo mundo que fala separar joio do trigo acha que é trigo e não é joio. E outra, quais são as pessoas que mais morrem, Raquel? As comunidades mais pobres. E aí você chega e diz que aquilo é uma punição, é uma limpeza, quer dizer, a pessoa está ralando, está pobre e ainda ganha o peso de um karma. Então eu acho que todos nós que estamos na Terra estamos sujeitos a essas coisas, como as gerações anteriores também tiveram. Então a minha visão é naturalista, é humana, e eu não acho que a gente tem que botar um viés espiritual em cima disso. Entretanto, na hora que a pessoa desencarna, Raquel, e passa para outro plano, é um evento espiritual, porque ela está passando para outro plano, e como muita gente está indo ao mesmo tempo, a chegada do lado de lá aumentou, né? Vamos dizer assim, a alfândega do lado de lá deve estar com um trabalho danado, cada um com seu passaporte espiritual, que é o nível de cada um. Então, o plano espiritual está sempre preparado para isso. Não é a primeira pandemia que a gente passa, Raquel. Imagina, eles já estão preparados lá. Nós que não estamos preparados aqui embaixo. Por isso essa confusão toda de misturar politicagem, essa ou aquela, viés espiritual em cima de uma coisa que é da natureza. Agora, enquanto espíritos encarnados, é uma vivência espiritual dentro da carne. Então a gente tem que lidar com isso de forma mais ampla, jogar luz em cima, amor, compreensão, porque senão, quando passar tudo isso, todo mundo estiver imunizado, Raquel, nós não teremos aprendido lição nenhuma, porque é uma grande lição que a humanidade está passando de aprendizado. E todos nós que estamos na matéria nesse momento, nenhum de nós está aqui ao acaso. Algum poder superior nos colocou neste momento, nesta vida, nesta época, porque é uma experiência necessária como um coletivo. Quem estuda a parte espiritual está tirando lição, está melhorando enquanto pessoa, está melhorando o caráter diante da perda e está tirando crescimento diante da prova. Quem só chorar, só fazer drama, só vai tirar sofrimento e dor e não vai crescer até passar outra doença lá na frente, infelizmente. Nossa, professora, a gente fica assim... Eu vi um comentário de uma das pessoas concordando, todo mundo está concordando bastante, é isso mesmo. Eu tenho visto também, professor, muita gente culpando Deus. Sabe aquelas pessoas que não usam Sim. máscara? Não usam máscara, estão aí transmitindo vírus. Ah, mas isso é culpa de Deus, é um karma coletivo que a gente tem que passar. Nada a ver. E é isso que a gente tem visto, e o professor tocou num ponto bem importante. Quando, no dia que minha mãe faleceu, eu vi um post assim, tipo, tá uma limpeza espiritual. Eu falei, gente, a minha mãe era o ser humano mais puro e mais limpo que eu já conheci. Assim, pessoas ruins, assim, estão na Terra. E eu vejo muitas pessoas Exato. boas que estão partindo. Então não existe, Exato. não existe essa classificação, né? Os bons vão ficar... Não, exatamente. Eu acho que nós estamos aqui porque quem está ficando, eu acho que tem que aprender muito mais do que quem partiu, sabe? Eu acho isso, Raquel. Todos nós que estamos ficando, nós estamos numa prova maior, porque quem passa tem todo um auxílio espiritual, porque o plano espiritual é organizado, mas nós aqui embaixo somos desorganizados. Aqueles que ficam sofrem muito mais, porque não tem uma organização, não tem um ponto de apoio como quem passou. E o que acontece? Esse negócio de ser bonzinho ou malzinho, quando dá uma chuva, molha bom e mal. Quando a luz do sol ilumina, ilumina o bom e o mal. Quando ocorre uma pandemia, pega o bom e o mal. Não tem moral isso. É circunstancial. Por isso que eu não gosto de misturar o viés espiritual, porque o pano de fundo é o julgamento dos outros. Tipo assim, eu sou iluminado, sou espiritual, o outro não é, o outro vai pegar. Isso não existe, Raquel. Qualquer um de nós pode ir embora, se não for de Covid, vai ser de ataque cardíaco, de câncer, atropelado, bala perdida. De alguma coisa a gente vai. Isto não é o importante. O importante é qual é o nível de consciência que você tem para lidar com esta possibilidade. Você está preparado, por exemplo, Raquel, hoje, que um poder superior fala assim, a sua vez, está preparada para ser arrebatada?
quem está estudando precisa estar. E também precisa estar preparado para o seguinte, que é muito difícil. Está preparado para continuar vivo e ralando? Isso é difícil pra caramba. Sabe, não é aquela coisa, você está preparado, irmão ou irmã, para entrar na luz? Aí tudo bem, eu quero perguntar o seguinte, você está preparado, irmão ou irmã, para viver 80 anos ralando aqui na Terra, perdendo as pessoas, vivendo com criminalidade e ao mesmo tempo não se conhecendo e sofrendo por dentro? E outra coisa, Raquel, as pessoas continuam desencarnando de outras coisas. A Covid é algo, agora ataque cardíaco continua levando, câncer continua levando, e a humanidade continua sem entender nada disso. Então, o maior antídoto que existe para isso é um conteúdo espiritual que a pessoa gostar. Quando eu digo conteúdo, o cuidado sempre de não falar é esta doutrina ou aquela, porque o temperamento de cada um é diferente, mas que a pessoa corra atrás de algo que possa lhe dar conteúdo para que ela possa lidar melhor com estas possibilidades, sabe? E, ao mesmo tempo, aguentar o tranco de viver. Não é fácil estar aqui agora, Raquel, independentemente da Covid. E outra coisa, é só somar ao longo de segunda-feira para cá, uma semana, quantas tranqueiras nós pensamos, quantas emoções ruins nós tivemos em geral. Então, já é um caos dentro da gente. Todo ser humano é assim. Você, Raquel, eu, quem está assistindo. É uma luta enorme todo dia. Multiplica agora 80 anos de tranqueira dentro da mente, não vai dar uma coisa legal, equilibrada. Então, se a gente tem um acesso a uma leitura sadia, a um estudo espiritual, seja ele qual for, na linha que a pessoa gosta mais, ela melhora a parte interna, e isso ajuda ela a enfrentar o caos de fora. Perfeito, professor, exatamente isso. A Luana tinha comentado se o professor, no final, poderia fazer uma oração com a gente, para a gente aproveitar mais de 200 pessoas aqui, ancorar uma energia boa para fechar a live. Professor, toparia fazer uma oração no final? Não, eu tenho algo melhor. Opa! Assim, oração é muito bom, é claro. É muito bom a gente fazer oração, seja de que linha a pessoa gostar, porque conecta a pessoa ao infinito. Eu separei um texto aqui, se você me permitir, é um texto que conta a passagem de alguém que ficou muito bem do lado de lá, ficou livre, vamos chamar assim. Então, é um texto chamado Alma Livre. Vamos lá. Você permite eu ler? Ele é pequenininho, leva uns 3 minutinhos para eu ler. Ele é como uma prece espiritualista, na intenção de quem partiu e ficou bem do lado de lá. E outra coisa, Raquel, não precisa ser santo, gênio ou Buda para ser feliz. Enquanto seres humanos, nós temos condições de melhoria. Nós temos qualidade e defeito. A gente pode aumentar a qualidade e diminuir o defeito. E isso já basta para ser feliz. Então, existem momentos bons na meditação, na leitura de um livro sadio, escutando uma música de um gênero que você gosta, lendo um poema de grandes poetas, tudo isso ajuda a gente a melhorar o nível para enfrentar tudo isso. E outra, não precisa ser santo para desencarnar e ficar bem do lado de lá, não. Basta ser uma pessoa razoável. Entre qualidade e defeito, melhor qualidade diminuindo o defeito. Muitos dos familiares e amigos nossos que partiram, eu tenho pessoas, amigas que estão internadas em condição gravíssima, tem um amigo que foi embora. Então, não precisa ser alguém especial para passar, basta ser alguém normal, alguém que não faz o mal para ninguém, alguém que cuida da sua vida, tenta melhorar, tenta crescer e não prejudica ninguém. Se vocês que estão me assistindo são assim, não se preocupe na passagem para o lado de lá, nem da dos seus familiares. O que manda, Raquel, é o caráter da pessoa. Não é a religião que ela acredita, ou o partido político, ou o time de futebol. É o que ela é, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz. Então, se alguém tem um parente, seu tio, sua mãe, seu pai, seu filho, que partiu, seja por Covid ou alguma coisa, emana um sentimento bom para que a pessoa continue do lado de lá, ser a ótima pessoa que ela era do lado de cá. Ela vai continuar lá. E eu sempre digo, às vezes tem um mestre espiritual de uma tradição, esse mestre a vida inteira faz o bem para todo mundo. Um dia ele desencarna, passa para outro plano, Raquel. Aí os discípulos ficam todos chorando. Aí eu falo assim, não chora não. Tudo aquilo de bom que esse mestre passava agora, ele vai estar passando para os espíritos do lado de lá. Se alegrem, o mestre agora está com outra turma do lado de lá, fazendo o mesmo bem que ele fazia aqui e lá. Então, algumas pessoas que passam, tá? A gente pode pegar o exemplo delas e também tentar fazer um melhor, como esta aqui. Posso ler agora? Pode ler, Raquel. vamos lá, professor. Chama-se Alma Livre, tá? Fala do momento da passagem de uma pessoa do bem para o lado de lá. Corpo carcomido, morte declarada. Olhos se fecham na terra, olhos se abrem no além. Alma libertada, nova etapa anunciada. Brilho novo nos olhos,
aparência rejuvenescida, família espiritual alegre, contato restabelecido, reciclagem de ideias e ideais, meio ambiente luminoso, energias coloridas, música maravilhosa, as esferas são harmônicas e o reconhecimento é intuitivo. Esta alma está em casa. Sua prova terrestre foi concluída. A carne lhe deixou marcas. Pode-se vê-las em seus olhos. São brilhantes de amor, vincados pela experiência milenar. Seu sorriso é largo, pois alcançou a liberdade espiritual, além das barreiras da morte. A voz da imortalidade canta, dá boas-vindas ao recém-chegado. Os amigos se regozijam por sua presença. O velho irmão está de volta. Largou as vestes cansadas, despiu-se do seu ergástulo terreno e devolveu-o à mãe terra. A alma boa e laboriosa colhe agora o fruto do seu equilíbrio. Seu corpo espiritual está resplandecente de glória. É lindo observar a luz da alma. Ela não perece nunca, nem mesmo quando entranhada na carne. As ilusões humanas podem embotar seus sentidos, mas não embotam sua beleza espiritual. Essa alma está vibrando. Conquistou bravamente a sua liberdade. A evolução está radiante. Mais um discípulo que acendeu a luz maior. Na dimensão espiritual, uma alma vibra. Na dimensão humana, outras almas sofrem. Seus familiares terrestres choram, iludidos pelas travas da carne. A dor tolheu a sua intuição. Há espiritualidade em seus conceitos, porém a dor dilacera seus ideais. Embora pareçam adultos, são crianças espirituais. Seus centros energéticos querem vibrar, mas a ilusão da perda os devora. Poderiam estar luminosos agora, ajudando o ser querido a partir em paz, mas a morte estendeu seu manto de trevas sobre eles também. Enquanto a alma canta livre, seus entes queridos destilam tristeza. Quanto desperdício de energia! Poderiam estar aprendendo com essa passagem. Afinal, não é todo dia que alguém parte. Esta alma está livre. Finalmente deixou o lar terreno para instalar-se em seu lar verdadeiro. Inspirados em seu exemplo, muitos reencarnarão e trabalharão, ativando o crescimento espiritual do planeta. Essa alma está livre, superou a roda reencarnatória, seu esforço foi dignificado. A galeria dos grandes seres está enriquecida com a sua presença. Mais um filho espiritual retornou. Na romagem terrena, a tristeza. Na romagem espiritual, a festa. Luz carinhosa acalenta os espíritos desencarnados. Um amor maior preenche suas vidas. Não há nuvens de dúvida para toldar suas percepções. A morte foi vencida. A própria imortalidade é a prova disso. Essa alma está livre. Sabe que seus familiares estão tristes, mas não fica triste por isso. Sabe que o tempo lhes ensinará e que a experiência quebrará as vidraças das suas ilusões. Sabe que a morte também irá apanhá-los um dia e lhes desvelará os segredos da imortalidade. Esta alma está livre hoje, mas também já chorou no passado. Derramou muitas lágrimas no cadinho da experiência, porque não sabia discernir o real do ilusório. Por isso compreende o sofrimento dos que ficaram. Emana sua luz carinhosa por eles e sussurra ao tempo que os eduque. O amor e o conhecimento os farão entender e, no devido tempo, eles também estarão livres, deixarão de chorar e mergulharão na luz da imortalidade. Esta alma está livre, que todos saibam disso e um dia libertem-se também. É isso aí, Raquel. Calma, professor. Eu estou aqui digerindo esse texto. Professor, que texto mais lindo. Depois o professor pode compartilhar comigo para eu colocar aqui nas nossas redes sociais? Eu mando, hoje mesmo, depois da live, eu passo ele a limpo, mando para você. Pode publicar aí para todo mundo. Esse texto é muito lindo. Vai publicar no feed, porque quantas pessoas... Então, joia, faz isso. Vai ajudar esse texto, né? E eu tenho uma aluna que eu vi ela aqui, professora, ela estava falando para o senhor comentar um pouquinho da história da passagem da tua mãe, que é uma história muito bonita. Professor... Ah, sim. É o seguinte, a minha mãe, ela desencarnou com 76 anos. Isso tem 3 anos, em agosto de 2017. A minha mãe era diabética, ela já vinha doente há um tempo, e ela, então, foi internada. Ela estava internada, estava no respiradouro, não tinha Covid ainda, isso é 2017, e ela estava com uma insuficiência respiratória muito grande. Eu moro em São Paulo, ela estava no Rio, tá? Não havia como eu ir até o Rio, ficar lá no hospital, não podia entrar na UTI, então vibrava energia para ela. Eu comecei a ver um fenômeno com ela,
que eu vi em muitos casos, Raquel. Na hora da passagem, às vezes abre uma passagem de luz, uma espécie de portal espiritual. Aí alguém fala assim, entrou na luz, passou num túnel de luz. É um Stargate astral, né? Uma passagem de plano. Então, quando eu vejo esta luz se aproximando da pessoa, eu sei que em breve ela vai embora, porque devagarzinho a luz espiritual está se aproximando, esperando o momento final para arrebatá-la para a luz. Tinha uma semana que eu estava vendo essa luz bem distante, e a cada dia ela vinha mais perto. E eu falei, minha mãe vai embora em alguns dias. Quando ela chegou, um dia antes da minha mãe morrer, ela por cima, eu liguei para meus irmãos e falei, mamãe vai embora amanhã. Porque eu estava vendo essa luz em cima, sabia que ela não ia passar daquele dia. Dito e certo, no dia seguinte, minha mãe foi embora, tá? Aí eu corri até o Rio de Janeiro para ficar com meus familiares, ajudá-los. Eu em velório, eu não tenho nenhum drama, eu ajudo as pessoas, inclusive, não doutrino ninguém, chego, abraço, dou um passe, passo luz sem ninguém ver, Raquel. Eu vibro uma energia legal, e se tiver uns espíritos apegados lá, eu também tiro, dou uma limpada, vamos dizer assim. Nossa. Então fui lá, no velório de forma bem tranquila, ajudei meu pai, que está aí hoje com 90 anos ainda, né? Dei suporte para ele, meus irmãos. Então, isso era uma quinta-feira, o dia do velório dela. Voltei no dia seguinte para São Paulo, era uma sexta-feira, tinha uma palestra sobre vida após a morte, aqui em São Paulo, no meu espaço. Eu fui lá, contei a história da minha mãe, dei uma excelente palestra, porque é assim que a gente, quando é consciente disso, entende. A morte da minha mãe não poderia impedir de dar uma palestra para 200 pessoas para ajudá-las a também entender a passagem dos seus familiares, porque se lida bem com isso. Então, a minha mãe passou para o lado de lá. Alguns meses depois, a minha mãe apareceu para mim, o corpo espiritual dela brilhante, e ela falava assim, meu filho, eu estou virando luz, me explica isso. E eu falei, fica contente, mãe, isso é o teu corpo de luz que está brilhando. A minha mãe está muito bem hoje, sabe? Ela era uma pessoa evangélica, bem radical, mas ela era uma ótima pessoa. Então, quando uma pessoa muito radical religiosamente passa para o lado de lá, não é só tratar dela, é quebrar o padrão, às vezes, de ideia, principalmente aos outros de outras religiões. O pessoal, às vezes, é muito radical. Minha mãe era muito radical. E a minha mãe, então, hoje, ela aparece de vez em quando para mim, e a preocupação dela com o irmão que eu tenho do meio e com meu pai. Ela fala coisas para mim, minha mãe tem um orgulho danado de eu trabalhar com a parte espiritual. Do lado de lá, ela viu o que eu faço, porque do lado de cá ela não tinha ideia, embora me admirasse, mas do lado de lá, minha mãe, quantas vezes ela fala para mim que ela conversa com outros espíritos, que ela está orgulhosa de mim. Isso é muito legal a gente poder falar. A minha mãe era uma pessoa excelente, ajudou muita gente e ficou muito bem. Eu não precisei nem dar um passe nela, porque ela não precisava, a luz dela já bastava. Raquel, tem gente boa nesse mundo que não precisa de você fazer uma prece ou mandar uma luz, ela já é luz, ela já é o bem. E ela tem seres de luz que arrebatam ela e conduzem ela. Agora, quem precisa de prece e luz? Pessoas que aprontavam, pessoas que faziam mal, pessoas desequilibradas, pessoas mal-humoradas, pessoas viciadas em coisas pesadas. Estas acabam ficando estacionadas em ambientes mais densos, não porque um poder superior as puniu, mas porque semelhante atrai semelhante. E uma pessoa com um campo espiritual denso, ela não tem como alcançar um nível avançado, Raquel. Ela precisa purgar, limpar um pouco. E muitos dos nossos entes queridos, às vezes, precisam passar isso. Um tio alcoólatra, um irmão viciado em droga pesada, um primo que fez o mal para muita gente. Essas pessoas não vão tão cedo se ajustar, mas elas vão melhorar e elas precisam muito das preces da gente, da luz. Ao mesmo tempo, sabe aqueles nossos parentes, Raquel? Sabe seu pai, sua mãe, tio, vozinha, filho, que não acreditava em nada, mas era uma ótima pessoa, sabe? Não era um santo, um gênio, mas era uma pessoa ótima. Não precisa das nossas preces. O ótimo deles já garante a eles uma situação bem legal do lado de lá, porque semelhante atrai semelhante. Então não é na hora da morte que a gente vai determinar para onde vai. É o que nós estamos fazendo aqui agora, que um dia vai dar a média que nos levará a um plano correspondente ao que nós somos. Se uma pessoa está bem, ela vai levar isso para o lado de lá e atrai algo melhor. Se a pessoa está mal, vai atrair algo pior. E esse mal não é a dor da perda ou a saudade de alguém que partiu, é fazer o mal para os outros. Tem um ditado, Raquel, que diz assim, o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, é o mal que eu faço. Isso é que dá pior na hora da passagem. Então, tendo alguém, por exemplo, sua mãe, garanto, não fez o mal para ninguém, era uma pessoa normal, simplesmente decolou e se mandou, pode estar olhando do lado de lá e falar assim, olha, as pessoas estão lá na prova, eu passei pela minha filha está lá, tem uma neta,
né, que é a filhinha da Raquel, e daqui eu vou vibrar algo melhor para elas. Não é necessário você mandar uma prece para uma pessoa boa, tá? É ela que vai mandar uma prece lá para você. O que é necessário é a prece a favor dos que sofrem, dos que passam dor, dos que não tão legais. E se nós desequilibrarmos, porque parente nosso está doente ou foi embora, a gente não consegue ajudar mais ninguém, nem mesmo a gente. Então eu estou torcendo para que todos que estão assistindo possam, após a passagem dessa doença, todo mundo imunizado, todo mundo se cuidando com máscara, evitando aglomeração, tendo consciência das coisas. Não é só uma coisa de responsabilidade nossa, porque nós passamos isso para o outro mesmo de forma assintomática. Que todos nós, quando passarmos isso, Raquel, lá na frente podemos olhar para trás e falar assim, atravessei uma fase dificílima e saí melhor dela enquanto ser humano, enquanto gente. Eu estou mais forte para evoluir na direção do infinito. Depois de passar por esse drama aqui na Terra, eu encaro qualquer coisa no universo porque eu estou mais forte. Eu sinto exatamente isso, professor, que esse é o período que quem tiver que se transformar, quem olhar para si, vai sair muito melhor dessa situação. Agora, essas pessoas que não adianta, não estão olhando, falta empatia, e aí é aquilo que a gente estava falando, né? Desacreditam da ciência, questionam vacinas, e não sei o quê. Porque, para mim, a ciência e a espiritualidade, elas caminham muito juntas, né? Sim. Eu estudei física quântica, então, assim, eu gosto muito dessa visão científica, até para explicar muitos fenômenos. E o professor, nossa, o livro, para quem não conhece, gente, o Viagem Espiritual, o professor, é um livro todo ilustrado, a gente tem quase 300 pessoas aqui, não sei se todo mundo já leu, já viu esse livro, mas o professor Wagner, ele fala muito da questão do desencarne, né? Quando a pessoa está partindo, como que é realizada essa queda, essa quebra de cordão. O livro ele é todo lindo, todo maravilhoso. Professor, você fala muito, né, que os amparadores eles nos auxiliam nesse momento da passagem. Como que isso acontece? Eu vou achando algumas imagens aqui para mostrar para o pessoal, mas seria legal a gente visualizar, pronto, até para acalmar mais o nosso coração, né? Eu, quando crescer, eu quero ser Vamos dar um exemplo. Eu queria tanto me comunicar com a minha mãe, eu queria tanto que ela mandasse nome. Às vezes eu fico aflita, às vezes eu acordo no meio da madrugada que tá silêncio, eu falo, ai mãe, me dá um sinal que você tá bem, me dá um sinal que eu posso seguir em frente. Eu vou chegar lá, professor. Então, Raquel, um dos sinais que o plano espiritual emana, às vezes, por exemplo, a pessoa pode ter uma saída do corpo e ver a pessoa, ou a pessoa aparecer. Mas, por exemplo, a nível geral, como a gente está aqui, 300 pessoas, qual que é a forma que o plano espiritual tem de passar uma mensagem para nós? Uma live. Como essa, onde você fala para 300 pessoas de imortalidade da consciência. Eu acabei de dar a chave. Uma pessoa boa não fica mal do lado de lá. Então, não é você que vai mandar algo bom, é ela que vai mandar de lá. Então, esse algo bom já vem. Ao falar isso aqui, já é uma forma de comunicar isso, não individualmente, mas de forma geral. E para a gente que estuda a parte espiritual e mexe com isso, quanto mais ansiedade a gente tiver por um contato, menos possibilidade de acontecer. Serena a emoção, melhora, estuda, expande, que aí por semelhança, semelhante atraindo semelhante, você vai poder ter uma possibilidade. E o momento da morte é igualzinho o nascimento aqui na Terra, Raquel, que é o seguinte, quando a gente está dentro do útero e as contrações uterinas nos expulsam para fora do útero, que a gente sai, nós estamos ligados por um cordão umbilical. Aí vem um obiatra, né, um obstetra, e parte o cordão umbilical, sobrando o coto de cordão que dias depois cai e a marca é o umbigo. Na hora da morte, vêm os mentores e rompem a conexão que conecta o espírito ao corpo. O cordão de prata, um feixe de luz que interliga espírito e corpo. Igualzinho parteiros astrais, que soltam a pessoa para o lado de lá. Então, nascimento e morte tem essa semelhança. É a ruptura de conexões que interligam dois organismos, no caso, bebê e o útero, no caso, espírito e corpo. Então, na hora H, eles vêm para romper. Assim como tem um parteiro, o parteiro é chamado obiatra, né, Raquel, que é uma especialidade da obstetrícia, que é a obiatria. Então, o obiatra, ou o parteiro, ele faz essa desconexão e corta a conexão. Mentores, muitos deles são obiatras astrais, são parteiros espirituais que vêm dar uma forcinha. Só não acontece isso em 2 casos, viu, Raquel? Quando alguém é muito avançado, que não é o nosso caso, né? Vão pegar aí Buda, Jesus. Sim.
e tantos outros, esses aí saem batendo asa, igual borboleta. A gente ainda é meio que lagarta dentro do casulo, e na hora de abrir o casulo dá um trabalhão até um dia poder bater asas, né? E o outro caso que isso também não ocorre, pessoas que fazem o mal para os outros, elas ficam com a aura trevosa, que é o reflexo dos pensamentos trevosos. Elas ficam impermeáveis à ação de seres de luz. E como semelhante atrai semelhante, entidades trevosas arrebatam a pessoa para o astral inferior, porque ela já tinha conexão com esse astral inferior pela maldade que fazia na vida. Meu Deus, professor. E olha essas imagens do Viagem Espiritual, o pessoal perguntando onde eu compro o livro. Daqui a pouquinho eu vou passar uma oferta especial dos 2 livros do professor Wagner para quem está aqui prestigiando a nossa live. A live vai ficar gravada. Essa oferta de livros ela é válida só por 24 horas, porque a gente vai dar frete, enfim, daqui a pouquinho eu vou falar. Mas eu quero mostrar essa imagem, eu acho tão forte do livro, né, professor? É um momento que alguém sofreu um acidente, né? E foi projetado para fora do corpo físico, né? O espírito. Olha que imagem forte, gente. Raquel, são milhares de relatos no mundo inteiro. Uma pessoa sofre um acidente e está ali no asfalto esperando o SAMU chegar. Como o corpo desmaiou, muitas pessoas têm saídas do corpo nessa hora e de fora observa o corpo ali adormecido. Teve um caso que eu conheci pessoalmente, a pessoa ficou fora do corpo, viu colocarem o corpo dela na ambulância e ela entrou e ficou ali dentro olhando os profissionais de saúde tentando melhorar o corpo dela e ela de fora assistindo tudinho. Ela entrou no corpo depois e lembrou tudo. São milhares de relatos no mundo inteiro desse tipo de caso. Um acidente, a pessoa ali quedada e de repente sai do corpo espontaneamente. E esse aí é o Falando de Vida Após a Morte, né? Que eu fiz também, falando dessa questão da imortalidade da consciência. Maravilhoso, está me ajudando demais, professor. Virou meu livro de cabeceira. Eu leio e releio porque são vários relatos, né? O professor ele organizou para você superar a perda, entender esse contexto, ter mais esclarecimento espiritual. E, professor, eu tenho uma pergunta de uma seguidora que me comoveu, que eu acho que eu não posso sair dessa live. Eu tinha tanta pergunta, estou olhando aqui as horas, vamos lá, vamos ver o que dá para fazer. Mas eu fiquei bem comovida, assim, a gente sabe que tem muitas pessoas que, por mais que acreditem na espiritualidade, quando tem esse elo muito forte com o ente querido, de repente desenvolve distúrbio psicológico. Eu tive uma amiga que a mãe se matou e ela ficou muito mal, assim, psicologicamente, né? E aí eu tenho uma pergunta de uma seguidora, assim, o meu afilhado perdeu o pai há 2 anos. E desde então ele faz tratamento psiquiátrico e psicológico. Nessa última semana ele tentou o suicídio. Eu quero muito ajudar ele a superar tudo isso. O que posso fazer, professor? Olha, é uma situação difícil, porque se ele está em tratamento psicológico, a questão não é só espiritual, né, Raquel? Ela precisa de tratamento e suporte aqui, suporte psicológico e suporte farmacológico para ela poder sair da crise. O que ela pode fazer à distância é projetar luz na intenção dele, preces, e quando eu falo prece, no sentido lúdico, bacana, eu não estou falando de prece na base do desespero. Por exemplo, há uma diferença, por exemplo, Raquel, alguém chegar, fechar os olhos e fazer uma prece de coração cheia de amor na direção daquilo que ela respeita no mais alto. Então é uma prece lúdica, serena. Diferente de uma prece no momento de desespero, onde a pessoa está cheia de adrenalina. Olha só a diferença. Vamos pegar, ó, meu Deus, uma coisa de reverência. Agora veja, ai meu Deus, isso é o pavor, isso não é prece. Então tem muita coisa que a gente faz no momento de desespero que não exterioriza, aquilo não sai, não ultrapassa nem a aura da cabeça. As grandes preces são aquelas serenas, de coração, que sobe, alcança alturas inimagináveis no mundo espiritual por causa do amor que elas têm. Então tem muita prece revestida de ódio contra o outro de outra religião, tem prece revestida de desespero, cheia de adrenalina. Não são essas preces que eu estou falando, prece com amor, com respeito, para que um poder superior ajude a pessoa naquela fase difícil. Se a pessoa sabe emanar energia, emana energia. E quando ele passar por essa crise, né, e sair dessa internação, o suporte psicológico que precisa, da família, de gente ajudando, para que ele possa voltar a viver. Tem que ter suporte, é uma prova difícil que ele está passando, tá? Mas o melhor no momento, enquanto ele está em tratamento, é enviar
preces, energias, ou mantra, o que a pessoa gostar mais, mas que seja algo de coração e baseado no amor e na luz. Maravilha, professor. Eu vi um seguidor que deve ter chegado agora, mas é bom colocar, perguntando sua opinião sobre a pandemia. O professor já falou no início da live, gente, essa live vai ficar salva. Então, o professor falou muita coisa, a gente começou a live às 17, e ele falou muito sobre a interpretação dele, sobre tudo que está acontecendo aí, esses desencarnes, enfim. Então, recomendo a você que a live vai ficar salva, depois você assiste, que eu não vou passar uma pergunta que o professor já falou. Professor, eu queria muito, como a gente vai fazer uma oferta desses 2 livros, eu queria muito que o professor falasse o porquê de cada um, por que cada um foi escrito, porque o Viagem Espiritual, ele também fala de desencarne, mas o Falando de Vida Após a Morte é um livro que a gente tem vários relatos. Explica um pouquinho a diferença entre um e outro, para quem for presentear. Eu vou presentear um amigo, eu não sei se eu dou Falando de Vida Após a Morte ou se eu dou Viagem Espiritual. Fala um pouquinho. É o seguinte, na questão da perda, o Falando de Vida Após a Morte, eu fiz para ajudar a pessoa a compreender, tentar passar por esse momento difícil, sabe? De uma outra forma, para ela voltar a viver, tá? E converter a dor em luz, de alguma forma, tá? Então esse aí é o legal em relação ao momento de perda. Já o Viagem Espiritual, ele está direcionado para estudantes das saídas do corpo e estudantes de espiritualidade em geral. Ele tem 58 imagens coloridas feitas pelo Léo Dolfini, um artista fantástico. Ele está, inclusive, assistindo aqui a live. E a gente procurou botar as imagens, Raquel, para que quando a pessoa batesse o olho na imagem, ela entendesse o que acontece com ela. E aí a gente deu sorte de vocês, da Luz da Serra, conseguirem fazer uma impressão dos desenhos com papel de qualidade. A edição ficou maravilhosa. Quem quer estudar saídas do corpo durante o sono ou estados alterados da consciência, o Viagem Espiritual é o mais legal. E para quem quer lidar com a questão da morte, ou vencer esse momento, o Falando de Vida Após a Morte ajuda bastante. E outra coisa, só para concluir, viu, Raquel? Sim. A melhor forma da gente lidar com tudo isso, por exemplo, eu vou pegar o exemplo seu mesmo, Raquel. Imagina sua mãe do lado de lá agora, olhando cá para baixo, né? Esse baixo relativo, olhando de lá para cá. Então, não é o fato da morte que mata os sentimentos. Os amores, eles existem no infinito. Então, para sua mãe que está do lado de lá, olhando você do lado de cá, vendo você fazer uma live como essa, que está chegando a 300 pessoas e tentando ajudar com esclarecimento espiritual, ela deve estar contente nesse momento. Então, esse tipo de raciocínio, a gente deve pensar, alguém que eu amo partiu, esse alguém do lado de lá me vendo, se honra da minha presença aqui, o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo, honra a quem partiu, sabe? Não é fazendo uma estátua em homenagem, não é medalha, não é pintar o túmulo de cor branca, é o nosso caráter e a nossa vivência, e a gente fazendo coisas legais, é a melhor forma de homenagear quem partiu, porque o pessoal do lado de lá fala assim, olha lá, ele está lá embaixo, ela está lá embaixo, está fazendo bem. Isso é o que eu mais aconselho, honra os seus familiares com coisas boas, melhora o que puder, para que o familiar do lado de lá possa falar assim, meu filho, minha filha, ou quem quer que ficou, está lá embaixo batalhando por climas melhores, eu tenho muito orgulho de ser parente dessa pessoa. Isso aí é vital. Aqui, ó, professor, vai borrar toda minha maquiagem, mas eu acordo todos os dias e eu falo, né, mãe, para honrar a tua existência, eu vou ser feliz. É isso. E olha que legal, professor, assim, é incrível, mas eu sinto que ela está aqui, porque quando eu comecei esse projeto das lives, quando começou a pandemia em março, as livrarias fecharam, eu falei, gente, como que a gente vai chegar nas pessoas, levar conteúdo? E aí eu tive a ideia de fazer esse circuito de lives que vai completar quase 1 ano de lives. E aí a minha mãe assistia todas as lives, ela era a primeira a comentar, filha, você tá linda. Então, quando ela partiu e eu tive a primeira live, eu quase não aguentei fazer a live, porque eu falei, meu Deus, quem que vai falar se meu cabelo tá feio, se eu falei errado? Porque a mãe é a pessoa mais verdadeira do mundo, né? E aí eu me vi assim, não sei se eu vou conseguir. E aí eu falei, não, ela quer que eu continue, eu tenho certeza, onde quer que ela esteja, ela tá vibrando por mim, ela tá feliz com o meu crescimento. Então, olha, eu tô chorando aqui. Eu sabia que eu ia chorar nessa live. Ô, Raquel, se você quiser, se você tiver tempo, tá? A gente pode combinar uma outra live e você colher as perguntas todas que estão aí, o pessoal fazer perguntas depois
e a gente fazer uma live de perguntas e respostas, tá? Numa próxima live, pode ser na semana que vem ou na outra, porque eu estou em casa também, eu estou trabalhando bastante, na verdade, home office, mas eu tenho um tempo para a gente fazer uma live em função do momento difícil. Pode ser semana que vem ou a outra, a gente combina, e aí a gente faz perguntas e respostas para interagir com o pessoal que está assistindo a gente e novamente falar de mortalidade da consciência. Eu acho perfeito, gente. Quem aqui quer, manda um coração para nós, que com certeza eu já vou reservar essa agenda do professor e vou falar da oferta, que eu tenho 4 minutinhos aqui para o Instagram nos derrubar. Pessoal, para quem está nos assistindo a nossa live, então, nós estamos fazendo uma grande promoção dos 2 livros do professor Wagner. Então, os 2 livros aqui, se você fosse comprar na livraria, ele sairia por R$112, mais teria o frete, tá? Os 2 livros aqui. Olha essa mega promoção. Olha quem está aqui, Raquel. Ai, o Rama. Dá oi, Rama. O Rama está aqui também na live. O Rama participa de todas. Ele é né, Rama? Olha lá, Raquel. Rama, queridíssimo. Olha os livrinhos aqui do papai, ó. Olha os livrinhos do papai, ó. Os 2 livros, gente. Professor, você acredita que a editora vai fazer por R$ 79,90 e ainda vai pagar o frete para todo o Brasil? Opa, que promoção boa! Olha que ação, assim, eu fico até orgulhosa de falar, poxa, a gente está levando conhecimento, livros de qualidade a um valor muito acessível. R$ 79,90 você vai adquirir os 2 livros do professor Wagner. Assim que acabar a live, a gente vai soltar o link. Para quem quiser anotar, é super fácil. É www.luzdaserra.com.br/viagem espiritual. Só acessar luzdaserra.com.br/viagem espiritual. Mas a gente vai soltar na nossa bio o link assim que acabar a live. R$ 79,90. Os 2 livros e o frete grátis para todo o Brasil, só que essa oferta é válida apenas por 24 horas, pessoal. Então, para quem for assistir a reprise da live, talvez ela não esteja mais disponível. Eu aproveito e convido o pessoal, compartilhe essa live para quem está passando por um momento difícil. Vai ficar salva no nosso IGTV. E logo, logo, eu vou marcar uma outra live com o professor que sempre nos traz tantos esclarecimentos, tanto conforto para o nosso coração. Gratidão, professor. E eu queria que você deixasse um recado para os nossos seguidores aqui, uma mensagem final. O que o professor pode dizer em relação ao que a gente está passando, assim, para ficar mais calmo? Tem algum exercício? Acorda de manhã e fala, ai, vou ser feliz. O que eu faço, professor, para não enlouquecer? Olha, nessa época que as pessoas estão presas em casa, né? Muita gente surta e muita gente fica vendo televisão, o noticiário, fica só em looping, né? Com a ideia de doença. Esse tempo que se está em casa, forçado já há tempos, faça melhores leituras para você gastar o seu tempo. Escute músicas legais dentro do gênero que vocês gostarem mais. Leiam mais poemas. Se possível, compre uma flor, traz para casa. Enche de vida o ambiente, tá? Não fica comprimido demais no noticiário da televisão ou ao sabor das ondas da internet, que tem muita coisa ilusória. Foca no que for positivo, tira a lição disso, daqui a pouco vai imunizar todo mundo com o passar de alguns meses e não deixa acontecer uma pandemia interior, porque nós temos uma pandemia externa, é o vírus, mas existe a pandemia dentro da gente do medo, da ignorância, das coisas estranhas. E é isso que talvez seja uma tragédia pior do que a Covid de fora, é o lado obscuro de nós por dentro, que traz pensamento negativo, traz o medo, revolta, e quando rola algo pesado, nós temos 3 alternativas para reagir. Aceitação passiva, tipo, só acontece comigo, eu sou azarado. 2, revolta injustificada, eu me revolto, mas eu não resolvo nada. E 3, aceitação positiva. Eu aceito que o fato aconteceu. Agora eu vou trabalhar em cima para reagir de como eu lido com esse fato para que eu saia melhor enquanto ser humano no final do fato. Aceitação por um lado, mas positiva, para poder mudar as coisas, principalmente dentro da gente. Nossa, professor, muita gratidão por esse acolhimento, por essas palavras, por esse trabalho lindo que o senhor desenvolve. Obrigada mais uma vez por estar aqui com os nossos leitores. O pessoal ama, nossa, as lives. Quando a gente fala professor Wagner Borges,
Todo mundo fala imperdível, não vou perder. Então, mais uma vez, gratidão por confiar no trabalho da Luz da Serra Editora, por ser nosso parceiro. E com certeza vamos marcar um próximo evento. Acho que todo mundo aqui ficou bem animado. E eu gostaria de agradecer a todos aí, então, pela participação e o professor mais uma vez, gente. Nos encontramos, então, na próxima live do Circuito Seja Luz, na próxima segunda-feira, às 17 horas, com mais um convidado especial. E vou marcar mais uma live com o professor em breve, divulgo para vocês, tá, professor? Aguarda aquele texto maravilhoso que a gente vai compartilhar. Vou mandar hoje mesmo. Aqui no nosso feed. Legal. Raquel, um abração para você, viu? Ó, luz. Luz para todos vocês, gente. Um beijo grande. Vamos seguir na luz. Até mais. Gratidão. Tchau, tchau.